Já estamos de volta, a gente recebe hoje no nosso cantinho de bate-papo informação a ginecologista a doutora Juliane Lotufo. Vem mais uma pergunta interessante sobre o assunto de hoje, viu, doutora? A gravidez após os 40 anos. Tati, é mais comum gestação de gêmeos depois dos 40? Nunca ouvi falar. Tem alguma relação, doutora? Não. A não ser quando a pessoa faz uma indução de ovulação, que aí você estimula aquele ovário, vai ter mais folículos e mais óvulos. Mas sem remédio, a não ser que tenha casos na família, o lado materno já tem uma herança de partos gemelares, aí sim, mas não que seja por causa da idade, né? Doutora, quem tem casos de gêmeos na família sempre gera aquela expectativa, aquela dúvida, né? Será que eu posso ter filhos gêmeos? Não posso? Existe uma característica ou um grupo, não de risco, né? Mas um grupo que acaba tendo mais chance mesmo de desenvolver a gravidez de gêmeos? Como é que funciona isso? Funciona assim, se você tem uma herança, principalmente a materna, né? Que vem desde bisavó, avó, mãe, aquela filha vai ter chance e passa de geração para geração, né? E isso é muito comum. O ano passado mesmo uma mãe teve 2 filhas gêmeas, ela casou com um rapaz que também tinha gemelar na família, ela teve 2 meninas também. Olha! Ela já era gêmea com a irmã, né? Com a irmã, ela tinha uma e aí ela casou e teve os também, filhos que teve 2 meninas lindas. E geralmente, então, é mais forte o da mãe? Da mãe, é. Interessante, tá aí, gostei. Doutora, os exames principais que devem ser feitos. Eu acho que ela perguntou que você falou, é importante a questão das vitaminas, né, de tomar. Então vamos reforçar esses cuidados. Vitamina C, vitamina E, complexo B, o ácido fólico principalmente, porque diminui o risco de você ter doença do tubo neural, né? E hoje a gente introduz muito a vitamina D também. Agora, uma coisa importante, é mesmo quem está pensando em engravidar após os 40, são os exames que são muito importantes fazer, são os hormônios. Existem 3 hormônios que vão dizer como que o ovário dessa pessoa está, como é que está essa reserva ovariana, em termos de folículos de óvulos, que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, que faz você ter os óvulos, o LH, que faz o óvulo amadurecer, e o estradiol, que é o estrogênio, que é o hormônio feminino. Então, toda vez que a gente tem um FSH acima de 10 e um estrógeno acima de 35, a gente já sabe que essa reserva ovariana está um pouquinho comprometida. Agora, pacientes que têm FSH de 10 para baixo, 8, 7, é um número bom, né, que a gente dá graças a Deus quando vê uma pessoa com mais idade com FSH desse, e um estrogênio abaixo de 35. Quando esses hormônios estão alterados, aí existem outros hormônios, que o hormônio antimileriano, que vai falar até em termos de tempo de vida daquele ovário, entendeu? E o importante também é o ultrassom. O ultrassom transvaginal faz entre o 3º e o 5º dia da menstruação, que muitas vezes a gente vai fazer um ultrassom, a gente vê alguns folículos, aqueles folículos iniciais que depois eles vão crescer, entendeu? Então, são exames básicos, ultrassom transvaginal, as dosagens hormonais no 2º ou no 3º dia da menstruação, que essa dosagem é fiel, não adianta fazer fora desse período que não vai ser real. Né? E quando a pessoa fez os exames, não decidiu engravidar, ela já tem que estar tomando 3 meses antes essas vitaminas. Isso diminui muito a chance. E não é só a mulher, não, é o casal. Interessante. Veio uma outra perguntinha, doutora. A gente recebe também com frequência um pediatra e ela pediu a opinião da senhora, mas acho que ela também vai poder ajudar, né, tendo a sua avaliação. A questão do choro do bebê. Na verdade, aqui é uma mãe de primeira viagem, ela até brincou. Tati, todo choro é fome? Às vezes é difícil, né, ver o chorinho do bebê, identificar. Mas não necessariamente. Você sabe que eu tive essa semana uma conversa com uma psicanalista, uma psicóloga que faz psicanálise, e ela me deu um dado importante, né, com relação. O choro do bebê pode ser vários motivos. Pode ser cólica, pode ser fome, pode ser insegurança, pode ser frio, mas qual o conselho que ela deu? Nunca deixe o seu bebê chorar muito. Um bebê que chora muito, ele pode crescer um bebê inseguro, um bebê que vai ter um sono intranquilo, um bebê que pode se tornar agressivo.
Então, por isso que é tão importante a licença gestante, né? Ela falou que é muito importante a mulher ter licença gestante, porque a criança precisa do calor da mãe, precisa do pai também. Uma coisa importante para o choro do bebê é você pôr o bebê para ele sentir a batida do coração e sentir o calor da mãe, porque era isso que ele sentia, o sonzinho da batida do coração quando ele estava dentro da barriga da mãe. E isso dá muita segurança para o bebê. E o pai deve fazer isso de noite quando chega em casa também. Tá, e sabia que a doutora também podia nos ajudar e aconselhar. Mais uma perguntinha que a Paula Mendonça. Tati, amo esse programa. Minha mãe teve um rapidinho do tacho com 45 anos. Minha avó também teve aos 45 anos. Será que eu posso ter nessa idade? A avó e a mãe tiveram aí, ela brincou, o raspo do tacho aos 45 anos de idade. Essa é a idade limite, né? Na verdade, a gente sabe dos riscos, não quer dizer que a pessoa vai ter um problema, mas a chance é maior. Quanto mais idade, vai aumentando a porcentagem de você estar... E a mulher também diminui a fertilidade, né? Em relação a uma mulher com 35 anos, há uma diminuição de 30% da fertilidade. Uma mulher de 40 anos, esses 30% já passam a ser 40%. E em termos de fertilidade, a gente fala assim que é uma idade limite, que a mulher ainda consegue engravidar espontâneo, tudo, são 45 anos. Não quer dizer que não existe um caso de mulheres até de 50 anos, mas é raro, né? A maioria que existe um acompanhamento. Existe um acompanhamento, a maioria às vezes precisa fazer um tratamento, né? Mas assim, ela de repente ela pode conseguir engravidar aos 45. A gente só não tem como afirmar se ela vai ter um problema ou não. Doutora, mais uma perguntinha. Tati, tema super bacana hoje, a Solange Rodrigues. Apesar de não ter sido comprovada nada cientificamente, já ouvi falar que mães mais velhas podem ter filhos autistas. Eu tive meu filho com 28 anos e meu filho nasceu autista. Você poderia perguntar se a doutora sabe se realmente tem relação? O autismo, lembra que eu falei do pai mais velho também? É que mães mais velhas podem ter filhos com outros problemas e o autismo está dentro também, entendeu? Mas agora a gente está vendo uma relação, precisa até ver a idade do esposo dela, né? Se ele já tinha perto de 50 anos ou 50 anos quando ela engravidou, que há uma chance do lado paterno também, né? Tá. Doutora, eu gostaria de saber se uma mulher que teve câncer no colo do útero, se quando ela engravidar é preciso fazer cerclagem. É isso mesmo o termo? Se mesmo cerclagem. Com a cerclagem a gravidez continua sendo de risco? Depende, porque existe assim, vários tipos de doença de colo de útero. Às vezes a pessoa nem teve um câncer, teve uma doença pré-cancerígena, uma lesão que poderia até mesmo ser um câncer inicial e ela fez um cone, que é um pedaço do colo do útero que se tira. Esse colo se torna mais curto. Dependendo da profundidade desse pedaço que tirou, a mulher pode conseguir engravidar e abortar ou não. Essa cerclagem nada mais é do que um ponto que a gente dá para fechar o colo do útero, para diminuir a chance desse colo abrir. Só que se ela ficou com o colo curto, além da cerclagem, ela vai ter que fazer repouso durante a gestação, porque a hora que o bebê cresce, o peso fica forçando o colo e esse ponto pode abrir. Entendi. Tá aí, interessante. Não conhecia e esse tem processo, mulheres doutora, que nem precisam ter câncer para ter isso. Existe uma doença de um útero que o colo abre. Então, um bom exame para a gente detectar se a paciente tem esse problema é quando ela está grávida, fazer um ultrassom transvaginal por volta de 16 semanas, que é o início do 4º mês. Então, vai ter uma medida desse colo. Se esse colo já estiver curto nessa fase, já existe uma indicação de cerclagem, dependendo da medida. E aí ela fala, então, mas há chance dela engravidar mesmo, sim, tendo tido chance. Eu tive há uns 5 anos atrás 2 pacientes que fizeram essa cirurgia, engravidaram, não tiveram problema, não precisaram fazer cerclagem. Perfeito. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Uma vez por mês, a doutora Juliana Elotufo participando conosco. Algumas perguntinhas, infelizmente, não deram tempo de ser respondidas, mas a gente sempre separa tudo e numa próxima oportunidade a gente volta a falar sobre o assunto. Muito obrigada, viu, doutora, pela presença. Obrigada, bom fim de vocês semana. também. Para vocês também.